Então, uma técnica para descobrir o ângulo entre duas retas, quando, por exemplo, eu conheço uma das retas, o coeficiente angular de uma das retas, é exatamente usando essa fórmula tangente de θ igual a 1 sobre o valor do coeficiente angular. Vamos ver como é que funciona. Olha só, nessa primeira equação eu noto que não tem um coeficiente angular, porque eu não tenho o valor do y, como vocês podem notar aqui. Eu não tenho a letra y aqui, então não tenho como encontrar a equação reduzida dessa reta. Então eu vou olhar para outra reta. Então, encontrando a reduzida aqui, eu vou ter o seguinte: y é igual a raiz de 3x mais 2. Note que o coeficiente angular dessa reta é exatamente o coeficiente de x, que é o raiz de 3. Então, agora basta jogar nessa fórmula. Tangente de θ é igual a 1 sobre raiz de 3 em módulo, como ele já está positivo, sem problema. Então, eu vou racionalizar raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, eu vou obter raiz de 3 sobre 3. Isso significa que a tangente do ângulo precisa ser raiz de 3 sobre 3, ou seja, qual é o ângulo no primeiro quadrante que a tangente da raiz de 3 sobre 3? Nós sabemos que é o ângulo de 30 graus. Então, essa é a técnica que você utiliza para descobrir quem é o ângulo entre duas retas quando você conhece o coeficiente angular apenas de uma reta, tá certo? Se você tentar desenhar essas duas retas aqui, você vai ter mais ou menos o seguinte, ó, eixo x, eixo y. Essa equação aqui eu posso isolar o x, eu vou ter 9 sobre 2, que é aproximadamente 4,5. Essa equação aqui está me dizendo que no eixo x, no ponto 4 sobre 5, 1, 2, 3, 4, 5, bem aqui, ó, eu tenho uma reta que passa nesse ponto. Essa reta é perpendicular. Então, ela passa exatamente em cima do 9 sobre 2. E essa outra reta aqui, ó, que tem essa equação reduzida, ela passa no eixo y no ponto 2. 1, 2, tá? E ela vai cortar no eixo... Ela vai ser uma reta crescente, como eu noto que esse número é positivo. Então, ela vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Tá certo? Elas se encontram nesse ponto. Se você quiser encontrar o ponto que ela corta o eixo x, basta trocar o y por 0. Então, aí a questão é o seguinte, aqui eu tenho um ângulo de 90, né? Como você nota, e esse ângulo entre essas duas retas ali, que é o ângulo θ, é exatamente esse 30 graus.